Estamos juntos, mais uma aula de NBAZ, a aula que você estava aguardando e a gente, mais ainda, pela contato, pela convivência que gostosa que a gente tem com você. Professores presenciais, beijo no coração de vocês, que vocês realmente, né, fazem todo um trabalho e a gente parabeniza a todos, tá? Todas as escolas da mediação tecnológica do primeiro ano aí. Eu tô saudosista, né, professor? E lembra, eu já sei porque ela falou isso. Porque ela está sentindo, eu estou sentindo. Estamos aguardando as fotos de vocês. Sim. Para que a gente possa mandar um abraço nominal. Verdade. Não só para o professor, mas para todos os nossos estudantes. Tirem a foto do grupo, da sala, ou de uma atividade que vocês estejam aí. Manda aqui, professor, no WhatsApp, lá do nosso grupo do primeiro ano. E aí a gente vai fazer esse feedback com vocês gostoso. Tanto na aula no início da aula ponto 1 ou lá na interatividade da aula ponto 2. Perfeito. Vamos começar a nossa diretora. Então, olha aí, ó. Joga aí. Aula 29.1. Eita, eu já tô vendo aí que vai ter parte 1, vai ter parte 2, vai ter parte 3. Que é a saga, né? É a saga. Agora não é mais saga, agora não é mais novela, tudo agora se transformou em série. Ah, esse povo... Gente... Só muda o nome, o resto tudo é igual. Tudo a mesma coisa. Uma hora era... Agora tudo próximo capítulo é tudo a mesma. tudo. Não. É igual. Tudo. A vaquinha tá piscando pra ti, professor. Tá certo. piscando? Tá piscando Algo pra ela tá ti. querendo dizer. Safadinha. Então, galera, o que nós vamos fazer nessa aula? Vamos ver, né, professor? Se o RH não ligar antes... Apicultura é uma introdução, produção, característica das abelhas. E para essa aula nós temos o quê? Habilitation! The 4! Beleza. Apicultura, meus queridos. Apicultura. Ura! É apicultura! Ura. É, povo doido! A criação de abelhas. Aí ele começa na loucura, depois ele dá a loucura baixa. A criação de abelhas para a produção de mel, própolis, estabelece novas colmeias. Então, o que significa, professor? Volta! É assim. Vamos lá. É que a gente, quando fala de apicultura, a gente pensa só em quê? Mel, produção de mel, não é isso? Claro que tem o própolis, tem a geleia real, tem o própolis, tem a geleia real, Quer ver mudar? Olha aqui uma coisa assim, ó. Vamos ver se muda aqui, ó. Ó. Aqui na tela. Entendeu? Aí só clica aqui. Beleza. Eu gosto disso. Eu gosto. A gente tá brincando aqui, galera. Olha só. A criação de abelha, quando a gente fala sobre mel, a gente só pensa no mel. Pode me dizer. Só no mel. Falou em apicultura, pensa em mel. Perfeito? Perfeito. O própolis, a geleia real. Própolis e geleia real? Tem mais alguma coisinha? Tem uma coisinha que eu estou esquecendo. Tem o mel, própolis e geleia real. Tá, estou esquecendo alguma coisinha. Nós, quando falamos de apicultura, falamos... Nossa, eu estou repetitivo. Apicultura, mel. Quando pensa em gado, leite ou carne. Tá? O própolis e a geleia real não são produções. Produto de venda. A gente usa como venda. Mas como a gente está falando de comportamento do animal e entender o comportamento do animal, é assim, quando a abelha é tudo setorizado. Lembra? Vamos lá. Setorizado. Vem cá. Quer ficar aí? Não, eu vou. É bom vir os dois. Eu tô mancando um próximo. Exato. Mas vamos Meus lá. queridos, isso. Vamos lá. Vamos raciocinar aqui contigo. Quando nós falamos sobre suinocultura, bovinocultura, tem setorizações. Tem lá eles, aí tem um setor de reprodução, setor dos reprodutores, Sim. setor da Ordenha? Não, da bichinha quando ela vai dar cria.
maternidade. Sim. Ia fazer. É por isso, galera, desculpa. É por isso que a gente deixa na tela aberta, porque as minhas mímicas, As gesticulações. minhas gesticulações. Faz puxar na memória o que ele está querendo falar. Não é muito visualmente boa. Então tem a setorização, tem da maternidade, que ela vai parir, tem do berçário, tem essa setorização. Certo. Quando você vê uma colmeia, você não enxerga a setorização. Você não enxerga. E professor, mas ninguém tira a colmeia assim. Tem o cachilho. Mas aí a gente coloca todos os faveiros, que são aquelas caixilhas de os faveiros, e são setorizados. Certo. O faveiro que você coloca, você acha que é igual, mas elas fazem a setorização. Então nós estamos mostrando aqui uma colmeia onde a quantidade da produção e o período de produção e a utilização do própolis e da geleia real é o período que você sabe a hora que você vai dividir aquela colmeia. Certo. Então a expansão. Verdade. Gente, para falar uma coisa, eu faço um rodeio, uma contextualização, porque tu fala logo própolis e geleia real, setorização, expansão. Eu faço toda uma contextualização. Eu puxo. É você. Tá? Para os colegas entenderem lá quem cria porco, quem cria galinha. Eu esqueço que eu tô ao vivo. Abre aí a tela, minha diretora! Meu Deus, alguém pega minhas coisas e faz meme. Não posso mais. Então, para poder entender, quando a gente fala deles, própolis é para expansão. Eu quero aumentar as caixas, o apiário. Eu vou lá na coisa pegar. Não, você aumenta. Como é que eu faço isso? Observa a produção de própolis, observa a produção de geleia real. Certo. Vamos para. Sim, assim. A apicultura é a atividade de criação de abelhas, denominada apimilífera, né? Essas abelhas foram trazidas ao Brasil lá da Europa, quando ocorreu o processo de imigração. Uma coisa importante, hoje nós temos abelhas sem ferrão. É difícil a criação, não a manipulação, é a manutenção desses exemplares. Entendeu? Por quê? Porque eles... Aí vamos lá, Tatá. As que não têm ferrão. As que têm ferrão, elas são mais rústicas. Sim. Porque elas são muito... Não é que elas são... É que é a minha visão, então me ajuda. Ela não é que elas... É que como elas são... Como é que chama um animal na ecologia que são sinalizadores de um bom ecossistema? Bioindicadores. Hã? Bioindicadores. Bioindicadores. Não é que elas são menos tolerantes. Perfeito. Aqui não existe esse negócio. Na apicultura, o mundo do apiário, não existe esse negócio de tolerante. Não existe esse negócio de rústico. Tá certa a palavra que você usou. Rústico em relação às que têm ferrões. Para a gente poder entender. Não é mesmo o nome como a gente usa para os outros. Por quê? Porque são bioindicadores. Tem essa diferença que aí você pode explicar melhor. Por isso que é mais difícil essas abelhas, você conseguir. Por quê? Porque elas... É assim, gente, vamos lá. Quem vai montar um apiário, nós sempre estamos falando, eu construo a maternidade, eu construo o setor, eu construo o galpão de galinha. No apiário, você tem as caixas, aonde elas vão fazer toda a estrutura que estaria dentro da colmeia. Só que, vamos comparar. O pasto do boi é você que cuida do pasto, você sabe o que tem ali. Aonde elas vão coletar a matéria-prima, que são como é que nós falamos? A matéria-prima vem do período floral. Então, o pastoreio floral vem de acordo com a época. Você vai ter que fazer lá na sua propriedade um levantamento do pasto floral, e as épocas que estão disponíveis são diferentes, flores diferentes. Esses artrópodes, eles estão estritamente ligados e associados ao ambiente. Ao ambiente. Aí chegando... Se não tiver... Aí, por exemplo, tem o ambiente... água e espécies florindo, Sim. Né? Aí o ambiente silvestre, eu tô falando, o ambiente silvestre já é um ambiente que não tem tanto esse problema. Sim.
do que eu quero entrar, porque eu rodo muito, né? Ok. Aí, isso é um ambiente silvestre. Só que na nossa área aqui é muito abundante, só que está intercalado com o ambiente da pecuária, da agricultura. Sim. Aí que tá. Ela não sabe, você vai lá mesmo, ela vai lá, pinos, eucalipto. Mas, pô, entre um pinos e eucalipto, ela tá passando e tem um pomar de laranja, e aquele pomar de laranja tá na época de floração? Ou aquele pomar de café tá na época de floração? Menina, elas se fazem. Sim. Aí tem o problema do bioindicador, que é elas têm que tomar mais, é mais difícil. Tudo para falar que é mais difícil. A manutenção dessa espécie, então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não quero falar mal do... Certo. Beleza. Uhum. Mas tem esse inconveniente, não. Tem. Ecologicamente falando, tem que tomar muito cuidado. Isso. É um trabalho muito... É um trabalho, como é minucioso, mas é um trabalho... Como é que a gente fala? Como é que esse negócio... Vamos, é um trabalho bem sensível, igual do queijo. Gente, é que as pessoas não... não pode me xingar aí. Não é queijo. Não estou falando desses queijos. Não, estou falando daquele queijo, Tatá, que quando você vai para o interior... interior. O queijo vem de acordo com o tipo de fungo que está no ambiente. Eu estou falando desse queijo. Que são fungos que só tem naquele ambiente, eles são restritos daquele ambiente. Por exemplo, tem o canastra, que se não tiver aquele fungo, a qualidade é diferente, por isso que eles têm um certificado. Um certificado que a textura, o gosto, a acidez, a palatabilidade daquele queijo que traz uma determinada característica está vinculada com esse animal, a apicultura. Ela é muito ligada também, eu estou tentando lembrar o nome técnico de queijo, tem um nome técnico. A apicultura é cria abelha, que é para produzir mel. Aí quem faz queijo tem um nome. É que é o vinícola, vinho, queijo também. Por quê? A vinícola está ligado muito ao que é o solo e ao clima. E solo, clima, e você só... Esse negócio de armazenar o vinho é para manter a qualidade do solo e o clima que aquela uva pegou. Nossa, eu viajo nas culturas, né? Agora, o queijo, ele é muito específico daquela região, por causa da palatabilidade que envolve. Textura, fragrância, acidez, e tem um outro negocinho do queijo, que é de um fungo. Por isso, quando você vai nas pessoas que fazem queijo, esse queijo que eu estou falando, o queijo orgânico, ornamental, o queijo, ele não está dentro de uma coisa tudo cheio de lajota, que é o que a gente usa, lajota. Não, ele está em madeira. Ele está num galpão de madeira. E tem telas, é ar livre, não tem janela, tem uma tela para não deixar entrar mais os esporos dos fungos que estão naquele ambiente. Sim. E aí, a qualidade do queijo, a qualidade de determinados produtos depende da natureza. A qualidade do mel depende da qualidade da natureza, das estações florais. Perfeito, prof. Produção, galera. Sua criação tem a finalidade de produzir. Ficou meio... vamos. Isso aqui a gente dá um jeitinho, porque aqui nós é nós. Qual é a cor? Tá bom, vamos ver essa cor aqui. Azul. Tá é o grossinho, ali, calma aí. Mel. Oxi. Prof. Eu cliquei no lugar errado. Apaga tudo. Eu quero azul. É porque tem que clicar duas vezes. Mel. Pólen! Não, pólen! Ei! Ei, Jéssica, calma aí. Pólen apícola. Vem cá. Tem o pólen. É diferente do pólen apícola. Pólen é pólen. Da flor. O pólen O pólen eu quero falar a palavra. Faz parte da reprodução da planta. Da planta, né? Mas, o pólen. Agora, pólen apícola, ele já sofreu uma agregação da abelha. Ele já tem uma enzima,
que ela Da da saliva dela. Não é aquele pólen. Já não está mais apto à fecundação. Você pode vender o pólen apícola ou você vende o pólen misturado com própolis. Tá? Tem isso. Eu estava esquecendo do pólen apícola. A geleia real, claro que a geleia real, o própolis é um indicativo para expansão. Mas também nós utilizamos, e a geleia real e o própolis, ele é mais voltado para farmacologia, para as indústrias farmacológicas e também para a indústria dos cosméticos, um pouco. A cera e apotoxina, muito boa para a medicina alternativas, tá bom? Que é um veneno que é utilizado para a contribuição de certas paralisações e também problemas ligados aos processos cardíacos. Mas é muito bom utilizante. Também estamos tentando utilizar para essas coisas de estética. Isso. O mais importante é contribuir com o aumento da produção agrícola por meio da polinização. Então aqui, ó, olha como é que eu sou pretencioso. Eu ia falar, nós apicultores, eu sou muito pretencioso. Senhor, retire essas coisas de mim, Pai. Fazer o quê? Eu tenho uma certa... Nós apicultores, olha, me desculpe aí. Eu sou um mero... Né? Vamos lá. Hábito, os apicultores são muito importantes. Eles não estão só, olha só, é um trabalho como qualquer outro, como criador de gado, como criador de peixe, só que além dele estar fazendo isso, ele contribui para ele dá a importância, tanto para, exemplo, né? Esse animal, ele não tem, a gente não fala de tolerância, não fala de justicidade, porque ele é um bioindicador. Você apicultor, além de você estar fazendo uma coisa para a sua família, sua indústria, uma coisa prazerosa sua, você ainda está contribuindo para a natureza. Sim. Tem isso. E também está não só para a natureza, como para a agricultura. Porque muitas das questões de polinização, para quem tem por exemplo, nós estamos vendo hoje que muitos apicultores, na verdade, são agricultores que estão inserindo essa atividade na sua atividade agrícola. Sim. Principalmente os da fruticultura, que aí vem formações de pomar, maçã, pêssego, caqui, como é que é aquele negócio que é de espinho, que parece um cacto? Que parece um cacto! Fruta que parece um cacto! Ai, graciola! Putz, uma fruta que parece um cacto! Senhor! Por favor! Na minha cabeça entra uma fruta que a planta parece um cacto. Tá vindo, tá aqui. Tá, mas... Tá? Então, tudo parte da fruticultura. Como é que é, meu querido? Little! Pitaia! Eu sabia que se eu falasse o nome do Little Wolf! Thank you! Pitaia, produção de pitaia. Pitaia! A planta que parece um cacto. Poxa, se você estivesse num programa de televisão, vocês duas não é errado, a fruta da planta que é pitaia, tava aqui na minha cabeça. É que eu tenho distúrbio. Então, eles contribuem muito. Tá, pode ir. Bom, pronto. Depois dessa, né, diretora, nós nos retiramos. Poxa, gente! Não, pra mim aqui, galera, vem cá! Meus queridos, eu aqui, tentando lembrar, meu Deus, qual é a fruta? Qual é a fruta que a planta parece um cacto? Aí! O menino tava te ajudando lá. Ah, é? Little! Obrigado, viu? Vamos lá então, aumenta aí, diretora! Característica das abelhas. Pô, diretora! Em um enxame existem 3 tipos de indivíduos diferentes: a rainha, o zangão e a operária. A gente consegue ver o abdômen, que esses animais, como artrópodes, eles têm aí a divisão, né, cabeça, tórax e o abdômen. Você vai encontrar no zangão um abdômen mais robusto, né? Mais e na curto, rainha... né? Robusto e curto.
E na rainha mais longo, mas em relação ao operário, ele é mais um pouquinho longo do que a operária. E, né? professor, às vezes eu posso me confundir zangão com operário. É É verdade. só você prestar atenção que ela teve essa... Vai lá, Tata, probóscito? Isso, a parte Aqui, ó, bucal, sempre aparelho pra- bucal. Sempre para fora. Uhum. Sempre para fora. Perfeito. Aí, professor, por que eu tenho que entender isso? Você tem que entender a parte morfológica, principalmente questão de divisão de colmeia, tá? Você identificar sempre muitos apicultores, eles colocam uma tinta, que é uma tinta ecológica, bem no tórax, né? Onde a gente alfineta, quando a gente vai fazer a caixa, como é que fala? É coleção entomológica. Aí a gente coloca o negócio, aí Alfinete entomológico. bem onde faz essa inserção, para identificar a rainha. E sempre se coloca a cor vermelha, uma coisa padronizada. Tem os que usam amarelo, cada apicultor. Então, ele tentando homogeneizar isso. E zangão, muitas vezes, você tem que tomar muito cuidado. Zangão só presta para poder reproduzir. Então, Só presta pra isso. porque ele perde toda a parte sexual dele e abdômen intestinal. Depois que isso independente qual é a espécie de abelha. Então ele perde. Então você, quanto menos zangão tiver, depois que fica dentro da fêmea, ela fica com ela dentro dela. Então ela já consegue. É bom você sempre tirar, ficar fazendo a limpeza, a retirada deles. Limpeza que eu falo, tirar eles. E operária. É muito importante você ver as operárias, porque na hora da divisão, elas são... A gente vai, não acho que não foi feito, Saulo. Já para dar um curso. Quando você vai dividir, você tem que... É tipo um engano, sabe? Você não pode enganar a abelha. Você tem que pegar... Você esconde a rainha, assim, desnorteada. Aí elas vêm e elas pegam um filhote e selecionam. Você tem que deixar ela fazer seleção de 3. Quando selecionam 3, você divide. Aí elas... Cada grupo seleciona uma. Aí quando você divide ela, as operárias vão para as caixinhas. Vão seguir ela. Isso mesmo. Segue. Então é assim, na verdade quem acaba escolhendo são elas. Elas que falam, essa vai ser a rainha. E elas começam a dar geleia real para ela se desenvolver mais. Alimentando ela diferente. Isso. E as abelhas africanas são resultado do cruzamento natural entre as abelhas europeias e africanas. No Brasil, conhecida como abelhas africanizadas. Elas têm uma coloração, se eu não me engano, e um porte maior. Bem né? robusto. É verdade, Tatá. E assim, a qualidade de mel é a das melhores. Tá? Só que é uma abelha que você tem que ter um trato melhor para estudar com ela. Perfeito. População de um enxame. Isso. Você tem uma rainha e até 80... rapaz, é muito, hein? Só para falar assim, ó, vamos sempre... Viu que a gente faz viu como a gente traz assim o natural? Viu como a gente traz o natural para dentro de um sistema de criação? Temos que ter... E, professor, não é o real que está na caixa do apiário. Não é. A gente tem que trazer o natural para dentro da caixa. E você vai adaptando. Então, a população de um enxame natural. 80 mil operários. Isso. E 0 a 400 zangões. Professor, queria entender se 0 a 400 zangões. Cai naquele slide que nós falamos. Toda vez que você for fazer o manejo da caixa, identificou o zangão, mata. Tira. É um desperdício. Então, qual é o padrão? 0. Mas pode ter. Um enxame natural pode. Viu? Ele trouxe natural. Entendi. Então, no enxame natural... A natureza toma de conta. Sim. A qualidade do mel é ali para elas. Não, a qualidade do mel não é ali para elas. É para nós mercado. Elas são nossas funcionárias. Você tem que tirar. Certo. A não ser que esteja sinalizando que está na hora de você expandir, dividir aquilo ali. Aí você precisa deixar ele lá. Então, você controla a quantidade. Essa quantidade sempre deixa lá de 10 a 5, porque pode acontecer alguma eventualidade. É 0. Verdade. Mas na natureza isso não é assim. Perfeito. A rainha é a mãe de todos os indivíduos da colônia e só existe uma rainha na colmeia que, para ser fecundada, realiza o voo nupcial. Alguém pode falar assim, professor, já abri meu caixote e vi ali já vi 2 rainhas. Uma rainha, a mor, e uma lá em desenvolvimento. O que está acontecendo?
tá falando para você que está na hora de você mudar aquele apiário. Aquele... Então você já tem que mudar o apiário, ter uma caixa já para poder fazer a transferência. Em toda criação, né, professor, tem que ter o olhar da pessoa que está manejando. É aquele negócio, Tatá. Quem é que engorda? O dono do dono. Quem é que engorda a produção de pitaia? O olho do dono. Mano, se não tiver, não funcionário, não. Se não tiver esse cuidado, por isso que é um trabalho, professor. Você tem que gostar primeiro. Exatamente. Você tem que amar. É isso que eu ia falar, porque alguns exigem, como você falou, teve uma aula que você falou isso, eu achei bem interessante, chovendo. Com chuva, com sol, com tudo. Tá friozinho quando amanhece em Porto Velho? Você tem que tirar, tem que dar. Não tem, eles precisam de você. Você é o cuidador, você que está criando. Então, para cada fase dela tem cuidado específico. Tem, faça sol, faça chuva, faça frio. Tem que abrir a porteira. E outra, um manejo, Tatá. Você tem que caminhar no pasto. Por quê? Porque você não sabe se uma cobra mordeu, picou uma vaca, ela está ali morta. Você não sabe se tem algum problema intestinal. Não tem. Você vai ter que... Gente, andar, você tem que chegar... Meu Deus, tem gente que vai de... é tão bom, é lindo. Eu vejo, vão de moto. Isso é a porteira, vão de moto. Andando no pasto, para ter que verificar se está acontecendo. A quantidade de cupim que está aumentando no pasto, para já planejar o manejo de limpeza, ver a qualidade. Tudo isso. Tem gente que vai de cavalo, e tem gente que vai medir como eu, uma pedra, não sei, olha. Vai até a fundiária. Leva vai conversando e vai embora. Isso. Gente, andar no pasto para observar as coisas, é um manejo bem lembrado, é um cuidado. Não é só você dar água, não é só você... Sim. Esse é um cuidado do que o pessoal está comendo lá, o pessoal, olha, os animais. Andar na floresta, como vai andar no pasto, estou comparando, é um manejo de quê? Para você ver, porque suas caixas, elas vão estar ou é móvel, ou é fixa. Se for fixa, pode acontecer de uma rebelião e elas começam. Porque fica de 15 a um mês ali. Época de floração. Só depois que formou a fruta que você tira. Ou formou a vagem, se estou falando de árvore nativa, você tira. Vai que houve uma rebelião e você viu que um pouco do seu enxame está fazendo uma colmeia ali. Aí, depois de 15 dias, um mês, você tem que ir lá, putz, escapou, estão fazendo ali. Deixa, sabe que no dia que tu vir recolher o cacho, você tem que fazer um cachilho novo, uma escada para fazer o resgate. E então andar... Observação, né? Também é um manejo, Tatá. Tá certo. Esses animais são muito bem... Todas essas criações são muito bem cuidadas. Dá trabalho! A pessoa não quer brincadeira? Tem vida melhor? Tem! Mas não presta, não! Vamos seguindo, prof. A rainha, ela pode viver até... Olha! Menino, olha! Isso, mexe. Gente, quando eu lembro... Aqui, ó. Eu lembro, Tatá, assim, né? Eu sou daqui da cidade, mas minha irmãzinha, ela tem uma terrinha, coisa pouca ali, no São Francisco do Guaporé. Eu não vou pra casa dela, ela tem a cidade, eu tenho a terrinha dela. Vou direto, tá? Fico do dia que eu chego lá na terrinha e saio sábado. Menina! Não vai ver nem tua irmã, seu doido. Hã? Tu não vai ver nem tua irmã. Não, elas vão pra lá final de semana. Ela até gosta, porque aí fica sentindo um bichinho. Aí minha mãe vai pra lá. Aí eu faço a comida, que é uma coisa... Tatá é muito 10. Professor Jefferson, você nunca me chamou, professor Jefferson. Agora eu vou ficar injuriada. É trabalho! Dá. É trabalho! Maninho, ainda não tem aquela torneira com água quente, não. E é na jogada... Cacimba. Cacimba! Gente, é 10 demais. Delícia. Vamos aqui, prof. A rainha, ela pode viver, então, gente, até 5 anos. O final do ano tá chegando! Condições tropicais. São Francisco tá chegando! Agora eu consigo falar. A rainha pode viver até 5 anos. No entanto... O que ele apronta em São Francisco? São Francisco é muito 10. Tatá, tá bom. Eu não aguento, eu fico fazendo as coisas lá, fazendo as coisas.
Ai, muito 10. Aí mexe ali, já começamos uma apresentação de pitaia. Peguei as músicas que eu ganhei. Professora, obrigado! Vou falar o nome que eu tô com medo de errar aqui. Já estou fazendo minha apresentaçãozinha de pitaia, minha irmã está tirando as fotos. Muito bem. Rainha, pode viver até 5 anos. No entanto, nas condições, né, da região brasileira aqui, há aproximadamente 2 anos. Isso tem uma diminuição. Isso lembra? Lugar na natureza e lugar aqui. Mas, professor, da criação, o que é que acontece? Depende, tá, gente? Tem sim, alguém já pode estar falando aí. Ei, professor, minha rainha aqui, eu consigo manter uns 3, 4 anos. Consigo. Depende do ambiente. Tá? No sul é mais fácil. Por causa das condições climáticas. As fêmeas, o amadurecimento delas sempre está relacionado com a incidência solar. Fazendo uma comparação, nós sabemos que mulheres da zona norte, da região norte, são bem mais desenvolvidas, porque a incidência solar tem uma contribuição. Tanto a puberdade é mais... a puberdade é mais precoce. Então, isso aí também acontece em todo o ambiente da natureza. Não seria diferente com as abelhas. De logo que a abelha, em relação a todas as outras fêmeas, ela nasceu, ela já está em alta produtividade. Produção, ela faz a cópula uma vez, mas ela só sabe fazer, ela só faz isso. Então, é um desgaste muito alto. Estamos comparando assim uma porca. Uma porca você está ali há 144 dias parindo. A cada 144 dias a parindo ela tem 15 dias de descanso. Mentira, um mês de descanso, porque agora foi regulamentado, um mês de descanso. Aí ela está parindo. E essa aqui é constante. Então, dependendo do clima, por exemplo, poxa, eu estava esperando dividir a caixa e você já começou a dividir. Isso depende muito do exemplar que você tem. O exemplar está sendo afetado. Professor, eu não quero mais. O que faz? Eu não quero falar mais. O que faz se está ali dividindo e eu não quero expandir? Está dividindo e eu não quero expandir. Nossa, não pode, mas por isso que eu não falei. Eu pensei, eu estava aqui enrolando. Mas eles já entenderam. Porque se você está na sala de aula, o estudante pergunta, ei, prof! Fala, professor! Mas se não... Se acontecer isso... Olha aí, galera. E se vocês quiserem saber o que é, manda inbox. Se acontecer isso, fala aí. As abelhas operárias são responsáveis por todas as tarefas dentro e fora da colmeia. As atividades obedecem à escala de trabalho, que normalmente está associada com a idade do indivíduo, ao desenvolvimento de suas glândulas. Vambora, que tem coisa aqui. Isso, tem a tarefinha. As abelhas são faxineiras, né? Tem sua função de limpar a colmeia, depósitos de mel, as células de nascimento das abelhas, operárias, rainhas. Aí eu lembro assim da mãe dividindo as tarefas dos filhos, né? Posso só dar uma coisinha aí? Dentro desse negócio de faxineira, pessoal, tem subdivisões. Como assim, professor? Tem faxineira em que sentido? Na verdade, operária, elas são conhecidas como faxineira, mas tira a faxineira, coloca a operária, porque a operária tem classificações. Tem a operária do berçário, tem só cuida dos bebezinhos, tem as operárias que cuidam da rainha, tem as operárias que fazem a limpeza do berçário, a limpeza da creche, a limpeza de quem... Fora. Não, estou falando tudo de dentro. Tem setorizações dentro da colmeia. Da colmeia natural, então do castilho também. Aí tem a operária, aquelas que ficam sobrevoando ali o castilho, ou a colmeia. Tem aquelas operárias. Tem umas que estão voando bem longe. Bem longe, mas estão são as sentinelas. Então isso tudo é faxineira, que estão falando faxina. Serviço de todos os aspectos. Isso. E quem traz? Está lá carregando um monte de coisa, carregando nas patinhas, nas asas. Quando chega, são as operárias que vão auxiliar nessa retirada. Zangão são os indivíduos machos da comunidade, não apresentam estrutura específica para o trabalho e sua função na colmeia. Olha, só pininha. Mas uma vez na vida o bicho faz isso e morre. Ciclo de vida desses animais. Aí você tem, de acordo com qual é a espécie, né? Isso tem pessoal, desenvolvimento. Pessoal, rainha. Isso aqui é de forma geral, tá? Porque tem uma variação da espécie, perfeito, tá? Perfeito. Então, assim, em média, a rainha ela vai... Com 15 dias ela já está plena aí, a operária 20 dias e o zangão 24 dias. Vamos para frente para a gente poder... Tá.
seguir. Aí a gente tem aí as glândulas, né? A gente tem glândulas salivares, glândulas de veneno, glândulas de Sanoff, glândulas serígenas e as glândulas mandibulares. Todas têm uma funcionalidade para permitir a adaptação desse organismo ao meio, né? E aí a gente tem aí a produção das serígenas, que são esses quatro pares de glândula ali nas patinhas, né? Que eles vão ter. Isso. Para aí, Ok. volta. Sim, vamos lá. Aqui, ó. Essas glândulas, professor, por que a gente está falando dessas glândulas? Elas são importantíssimas, porque é Sim. delas que a gente retira Para a utilização na área da... Eita, agora foi eu que surgiu da estética. Vai espirrar, prof? Já passou. Já foi? Vamos lá. Tem produtores... Quer vir pra cá? Não, calma aí. Eu tô tentando pensar que eu fechei. Tá. Tem produtores de mel, né, de faveira, que faz a sintética. E tem uns que produzem só a cera para produzir o caixilho. Então, é muito importante, porque tem seleção dessas operárias que secretam isso para poder produzir o caixilho para vender. Aí é aquele mel totalmente agroecológico, tá? Porque que é o único que é o verdadeiro, que é o único que é vendido no pote com ele. Aí você que produz. Também é claro que a metade, mais de 50% da produção da própria abelha, ela consome. Também tem que ter uma produção para ela e uma produção para vender. Volta aquele slide lá. Isso, que é a glândula, né? Que é importante sabermos. Essa glândula é uma forma de localização. A glândula onde a gente encontra cada um. Nasanoff. Essa glândula Nasanoff é importante também porque ela está sendo utilizada, estudada, Dani. Estudada, Tatá, na produção de fármacos. Muitos desses fármacos da glândula que se retiram, na verdade, câncer, doenças neurodegenerativas. Só que qual é o negócio? Eles têm que usar a biotecnologia para poder produzir uma quantidade para poder fazer experimentos. No momento, são retiradas essas glândulas e não é muito fácil, porque causa a morte na retirada se você não tiver uma técnica boa para poder se retirar essas glândulas, tá bom? Para produzir. Certo. Então, estão tirando material genético para fazer CRISPR. Aí, galerinha, tá? Se te interessar, bota no Google aí. CRISPR é uma técnica que você utiliza fragmentos do material genético, insere em um plasmídio para produzir igual a nossa insulina. Fica produzindo essa glândula para poder verificar o potencial em doenças neurodegenerativas. Perfeito. É isso aí. Agora, voltando aqui. Então, como a gente está falando aqui na aula, importantíssimo a gente conhecer a biologia, a fisiologia, para que a gente reconheça algumas funcionalidades delas e utilize para o bem ao nosso favor. Trazer o que está na natureza de uma forma que permaneça saúde, qualidade de vida do animal, a criação, e dessa forma, conhecendo esse negócio, trazer ao nosso favor, tanto para alimentação, fármacos, né? Que é saúde, estética. Tá bom, galerinha? Finalizando a aula aqui, mas daqui a pouco nós vamos voltar para fazer a revisão, porque daqui a pouco chegam as atividades. É isso aí, galera. Um abração. Tchau.